Bênção e saudação. Recebi sua carta recente e o bilhete anterior. Nem preciso dizer que fiquei um tanto surpreso com o tom da sua carta. É uma boa ilustração de como é possível para uma pessoa ler e aprender e receber instrução de livros e professores. E ainda assim, quando se trata da experiência real, toda essa instrução é deixada de lado. Então, o Rabai está sendo bastante firme com essa pessoa, mas você vai entender que, na verdade, é uma força amorosa e me parece que é uma das dele. E isso soa como se fosse uma das dele. Chassidim. E ele está dizendo basicamente, sabe, você aprendeu muitas coisas, você aprendeu coisas diferentes, e ele está falando especificamente sobre algo específico. Ele está dizendo que você aprende certas coisas, mas ainda assim você não. É só uma ideia, não é algo que você integrou na sua vida. Basicamente é isso que ele está dizendo, e eu me refiro às coisas agora. Aliás, o que ele vai falar agora é algo que é universalmente desafiador para as pessoas. E este é o conselho que o Rebbe escreveu sobre esse assunto, que basicamente é sobre confiança. E ele está encorajando essa pessoa, e eu acho que todos nós podemos nos beneficiar muito disso. Refiro-me às coisas que você certamente aprendeu nos livros de Musar, que tratam de ética, e especialmente na Chassidut, os ensinamentos racídicos sobre o fato do Yetzer Hará. A inclinação ao mal procura instilar um espírito de depressão, desânimo e desesperança para impedir que a pessoa judaica cumpra sua missão divina. Então, basicamente, ele está dizendo que o Chassidut nos ensina que a inclinação ao mal vai deliberadamente tentar colocar a pessoa em um estado emocional de depressão, desânimo e desesperança. Por quê? Porque essa é a melhor forma de impedir alguém de fazer o que Deus deseja. Quando não estamos em uma disposição feliz, então estamos vulneráveis. Estamos desiludidos, como vamos ver nesta carta, desiludidos, e nos falta ânimo e energia para seguir em frente. Esta é a abordagem mais eficaz. Se o Yetzer Hara tentasse dissuadir a pessoa diretamente de cumprir sua missão, ela não seria facilmente enganada. Ou seja, se o Yetzer Hara dissesse, não faça o que Deus quer, faça o que você gosta. Isso não funciona bem para as pessoas, porque as pessoas não querem ir contra a vontade de Deus. Não é algo fácil de se fazer, especialmente para pessoas boas. Então, o Yetzer Hara nunca usa esse argumento. O Yetzer Hara, a inclinação ao mal, é muito mais esperta do que isso. E o que ela faz é simplesmente dizer, olha, o que você está fazendo, o que você está conseguindo com isso. Isso realmente vale a pena? E ninguém realmente se importa? Etc. Todos esses tipos de pensamentos, e essa é a abordagem mais eficaz para a inclinação ao mal. É isso que o Rebbe está dizendo. Então, em vez disso, o Yetzer Hara tenta desencorajar a pessoa de todas as formas possíveis, usando argumentos piedosos que, infelizmente, muitas vezes acabam sendo eficazes, pelo menos até certo ponto. Então, a inclinação ao mal nunca te diz para não fazer a coisa certa. Bem, ela não faz isso. Ela sempre traz justificativas para dizer que você não deveria fazer isso. Isso é exatamente o que aconteceu no seu caso, e estou surpreso que você não perceba isso. A prova disso é que, pelas informações que recebi, posso ver que você realizou muito mais do que imagina. A propósito, no jantar anual do Labavitch Shiva ontem à noite, o Rabino N falou sobre sua visita a O. É lá que esse rabino que está recebendo a carta mora. Ele ficou impressionado com o Labavashwara e o trabalho do Labavitch lá. Seu discurso foi um dos destaques do jantar. Então, em outras palavras, a pessoa claramente escreveu para o rabino dizendo: o que estou conseguindo? Sinto que não estou tendo sucesso e ideias desse tipo. E o Rebbe está dizendo que, em primeiro lugar, estou surpreso que você não perceba o quanto já conquistou. E, em segundo lugar, só para citar um exemplo, ontem à noite mesmo houve um jantar onde esse rabino mencionou o quanto ficou impressionado com o que está acontecendo no seu local. Deixe-me também acrescentar outra consideração importante e essencial. Você certamente conhece o ditado do Baal Shem Tov, que uma alma desce para viver nesta terra por um período de 70 a 80 anos com o único propósito de fazer um único favor a outro judeu. Acho que já falamos disso em outras cartas, mas não tenho certeza. Talvez eu já tenha contado sobre o homem que pediu favores ao Rebbe e foi repreendido pelos estudantes da Yeshivá por incomodá-lo.
Alguém se lembra disso? Posso repetir se quiserem. Alguém se lembra disso? Vagamente. Vagamente, de qualquer forma. Então, vou te contar isso, vou repetir a história para você. É uma história que vale a pena, é uma história muito boa. Havia um homem que precisava de uma bênção para alguma coisa, ele tinha um problema sério. E ele queria saber como poderia ver o Rebbe e pedir uma bênção ao Rebbe, ou consultar o Rebbe para pedir um conselho. Então, alguém sugeriu a ele, porque não era fácil conseguir uma audiência para ver o Rebbe, que se você ficasse em frente à casa do Rebbe de manhã, naquela época, naquele período da vida do Rebbe, o Rebbe normalmente saía de casa por volta de um certo horário para ir ao 770, a sede do Baba, onde ficava o escritório do Rebbe. Se você pegar o Rebbe enquanto ele vai da porta ao carro, você pode perguntar ao Rebbe, foi isso que ele fez, ficou na calçada. O Rebbe saía pela porta da frente, descia os degraus e entrava no carro que o aguardava na calçada, então ele ficou ao lado. Quando o Rebbe desceu, viu-o ali, virou-se para ele e ele contou para ela. Eu discuti com o Rebbe qual era a sua pergunta. E o Rebbe o orientou. No entanto, ele o orientou e foi isso, e provavelmente o abençoou. Também havia estudantes da Yeshiva que costumavam ficar de longe para poder ver o Rebbe. E ele saía de casa, e eles viam isso. Esse homem pediu uma bênção ao Rebbe, e após o carro do Rebbe partir, disseram a ele, você sabe como o Rebbe é ocupado? Que chutzpah a sua de ir lá e tomar o tempo do Rebbe só para pedir uma bênção. Eles o repreenderam, e ele sentiu que por não conhecer o protocolo de Shabbat, achou que o tinha violado. Então ele escreveu uma carta para o Rebbe pedindo desculpas por incomodá-lo. Então o Rebbe respondeu para ele e disse isso. O Baal Shem Tov ensina que uma alma desce. O Baal Shem Tov é o fundador do movimento chassídico, certo? Então, mesmo que Shabbat seja uma expressão particular do movimento chassídico, o Baal Shem Tov é o fundador de tudo isso. O começo de tudo. Então, o Rebbe escreveu que o Baal Shem Tov escreve que uma alma, Deus pega uma alma divina, e a coloca neste mundo. Para viver neste mundo que é... Nós sabemos o quão complexas são as nossas vidas e o quão desafiadoras elas são. E todas as coisas que precisamos contornar na vida, cada um em suas situações, tudo isso foi feito para que uma alma pudesse fazer um favor a um companheiro judeu, um único favor a um companheiro judeu. Então, às vezes, toda a descida de uma alma da felicidade no céu até um corpo físico neste mundo. Viver uma vida de grande complexidade por 78 anos é simplesmente para fazer um favor a um judeu ao longo de 70, 80 anos. Então o Rebbe disse, quem sabe se você está vindo me pedir um favor? Foi justamente por isso que minha alma veio a este mundo. Agora, o Rebbe estava enfatizando que alguém poderia considerar te dizer para não me pedir um favor. Esse pode ter sido todo o meu propósito neste mundo? E então o Rebbe escreveu, e me surpreende que os estudantes da Yeshiva estejam ali, perdendo tempo me vendo sair de casa quando poderiam estar usando esse tempo para rezar ou estudar Torá. Então essa foi a resposta do Rebbe, né, que também fazia referência a esse ensinamento, então dá para ver que o Rebbe realmente vivia de acordo com esse ensinamento. Que devemos valorizar um único favor que fazemos para outra pessoa, o quanto isso é e pode ser significativo para uma alma, para a nossa alma, quando ajudamos outra pessoa. Então o Rebbe está dizendo para ele, você certamente sabe disso, agora quero que você também entenda isso. Uma das coisas únicas do Rebbe e da perspectiva do Rebbe era que esse ensinamento do Baal Shem Tov, o Rebbe via como o Rebbe via esse ensinamento, em um sentido muito simples e real, e isso é que poderia ser, que sua alma desceu a este mundo para fazer esse único favor. Isso não é hipérbole, como chamamos, ou sabe, exagero, né, o que você vai dizer. Nossa alma desceu a este mundo e viveu 70, 80 anos só para fazer um favor para uma pessoa. As almas vieram para realizar. O Rebbe afirma que esse é exatamente o ponto que o Baal Shem Tov nos ensina agora. A maioria das almas desceu a este mundo para fazer muito mais do que isso, mas é possível que uma alma tenha descido à Terra apenas para fazer esse único favor.
E então o Rebbe continua agora. Se alguém realmente acredita nisso como o Rebbe acreditava e quer que acreditemos, ele estava tentando nos transmitir isso. O que remete à primeira afirmação que ele disse na carta, que uma pessoa pode aprender e receber orientação, ou aprender esse tipo de ensinamento do Baal Shem Tov. E ainda assim, quando se trata da experiência real, toda essa orientação é deixada de lado. Esse é o ponto que o Rebbe está dizendo, então o Rebbe diz, você com certeza conhece, voltando a esse parágrafo, você com certeza conhece o dito do Baal Shem Tov, que uma alma desce para viver nesta terra por um período de 70 a 80 anos com o único propósito de ajudar outro judeu. Um único favor, material ou espiritual, e esse único favor não é necessariamente um favor espiritual, pode simplesmente ser um favor físico, um favor material, apenas ajudar alguém materialmente. Em outras palavras, vale a pena para uma alma judaica. Em outras palavras, o que aprendemos com esse ensinamento é que vale a pena tirar uma alma do céu, que está na bem-aventurança de Deus, e enviá-la até aqui embaixo para viver as complexidades da vida, certo? E todos os diferentes desafios e sofrimentos e as várias coisas que podemos ter na vida, altos e baixos, bem aqui neste mundo. Tudo isso para que, ao fazer algo uma vez por um companheiro judeu, que faz isso, isso nos transmite o poder e a importância de fazer um favor a outro judeu. Que vale a pena para uma alma inteira passar por toda uma vida, certo? E tudo o que enfrentamos só para que possamos fazer um favor, isso mostra o valor de fazer um único favor para outra pessoa. Acho que se entendêssemos, né, se realmente absorvêssemos esse ensinamento em sua plenitude, então nós literalmente pularíamos da nossa cadeira, toda vez que tivéssemos a oportunidade de ajudar outra pessoa. Então o Rebbe diz para ele, em continuação, para essa pessoa que claramente sente que onde quer que more parece que é um país diferente, que eles não estão realizando muito e que não há propósito no que estão fazendo e onde estão. Então o Rebbe diz, no seu caso, a jornada foi apenas dos Estados Unidos para O. Não sei onde fica O, mas só porque você viajou dos Estados Unidos para esse outro país, você não fez uma jornada. E de forma alguma pode ser comparada com a jornada da alma do céu para a terra, pois para uma alma viajar na verdade nem é do céu que a alma viaja, de estar na bem-aventurança e presença de Deus, descer ao mundo físico e viver em um corpo. Esse abismo do céu para a terra, por assim dizer, é enorme. Não se compara ao abismo entre os Estados Unidos e outro país que estão muito mais próximos, então não dá para comparar ambos. Então a sua jornada não foi tão grande assim. Se uma alma faz uma viagem tão enorme só para fazer um favor, outro judeu, você só foi dos Estados Unidos de um país para outro, certo? Então, por mais pessimista que você se sinta, até mesmo o Yetzer Hará teria que concordar que você fez mais do que apenas um favor. Você não fez apenas um favor para uma pessoa nesse lugar para onde se mudou, mas inúmeras boas ações, e isso só com o seu trabalho com as crianças de Deus. Mesmo analisando só uma área do seu trabalho com Deus, o jardim de infância já justificaria sua mudança dos Estados Unidos para cá. Em outras palavras, o Rebbe está dizendo que é impressionante e, aliás, você sabe, eu estou ensinando isso, mas consigo ouvir o Rebbe dizendo isso para mim de várias maneiras. Muitas vezes me sinto assim e acho que é um sentimento comum entre as pessoas. O que estou realizando? A gente se esforça para fazer certas coisas, mas qual o sentido e se realmente valeu a pena? E é isso que o Rebbe está abordando. Que, considerando ainda que todo começo é difícil, então o Rebbe diz outro ponto. Tem um ditado em hebraico: todo começo é difícil, e isso geralmente é verdade. Sempre que começamos um novo empreendimento, é difícil. É o começo, especialmente quando há uma mudança de lugar e de idioma do ambiente. E mesmo assim, o começo foi tão bem sucedido. Mas no seu caso, o Rebbe está dizendo que o seu começo foi tão bem sucedido, é o que o Rebbe está dizendo. Você se mudou para outro país, onde o lugar é diferente e o idioma é diferente. E ainda assim, apesar de todos esses desafios, o seu começo foi tão bem sucedido que certamente é justificável esperar isso. Com o passar do tempo e à medida que as dificuldades iniciais forem minimizadas e superadas, haverá uma melhora ainda maior nas boas realizações.
Sem falar no fato de que a sua chegada em O Sem Dúvida também animou bastante sua irmã e seu cunhado. O Reb diz que você realmente influenciou sua própria família com a sua mudança para lá e inspirou outros jovens em missões semelhantes. Agora, não sei a que ele se refere sobre a irmã e o cunhado. Não conheço quem sejam, mas pode ser isso também. Eu tenho a impressão, embora eu não tenha certeza disso, através da mudança dele para lá, talvez a irmã e o cunhado dele também tenham sido inspirados, talvez para influenciar outras pessoas, ou talvez a irmã e o cunhado dele tenham sido inspirados espiritualmente. Mas de qualquer forma, independentemente disso, não faz diferença. Quanto ao fato de você mencionar que ninguém parece interessado no seu trabalho, ele diz: ninguém está realmente interessado no que eu estou fazendo. E, novamente, esse é um sentimento muito fácil, infelizmente, de se chegar, com o qual eu me identifico muito bem. Sabe, às vezes você simplesmente não percebe, você não nota, e o Reb chama a atenção para isso, tipo, como você não percebeu? Mas às vezes, e a resposta é a inclinação ao mal. A inclinação ao mal diz: o que você está fazendo? O que você está conseguindo? Ok, então, sabe, algumas pessoas vieram e ouviram, muito bom, mas eu realmente fiz alguma mudança? Isso realmente teve algum impacto? Tipo, nós temos todas essas vozes na nossa cabeça que são realmente prejudiciais, e todas elas vêm da inclinação ao mal. Então, quanto ao fato de você mencionar que ninguém parece interessado no seu trabalho, com certeza você vai admitir que Deus, cuja sabedoria e providência se estendem a cada um individualmente, Deus, que está ciente de cada detalhe deste universo, sabe constantemente e se interessa pelo que você está fazendo, você não reconheceria que Deus está muito interessado no que você faz? Ele está feliz com isso, certo? Isso é poderoso, pois muitas vezes esquecemos de Deus e nos preocupamos com a opinião dos outros. Especialmente porque você está trabalhando no campo da educação de crianças judias, meninos e meninas, o que é tão enfatizado na Torá. A Torá fala tanto sobre a importância de educar nossos filhos. E você está fazendo isso? Você não acha que Deus se interessa muito pelo que você está fazendo? Afinal de contas, ensinar as crianças a fazer uma bênção, uma brachá e a dizer as orações, etc. Isso é viver o judaísmo, você está trazendo o judaísmo à vida, você está ajudando eles a viverem o judaísmo. Nem preciso dizer que estou interessado no seu trabalho, que estou interessado no seu trabalho, no trabalho do Reb, nem preciso dizer isso. Estou muito interessado no seu trabalho. Se parece para você que foi deixado para você carregar a tigela sozinho, você sente que está sozinho carregando o peso do seu trabalho. Isso certamente acontece apenas porque há confiança em você e já que você foi enviado para isso. Você sem dúvida tem as qualificações e a iniciativa necessárias para fazer seu trabalho e trabalhar sem incentivos externos. Então, em outras palavras, o Reb está dizendo a ele: se parece para você que precisa carregar tudo isso sozinho, é apenas porque há confiança em você. Deus confia em você. Eu que pareço ser um emissário do Reb, não tenho certeza, mas confio que você realmente tem capacidade para isso. Então, pelo contrário, as pessoas acreditam em você. Já que somos apenas humanos, mas o Reb está dizendo, já que alguém nós somos apenas humanos, não é incomum recair ocasionalmente em um estado de desânimo, então acontece de escorregarmos para uma melancolia, um estado de desânimo. Às vezes temos esses pensamentos malucos que a inclinação ao mal coloca em nossas cabeças, de que não estamos realizando muito, que não somos bem-sucedidos. Mas como foi explicado no Tânia e em outras fontes, tal recaída deve servir apenas como um desafio para trazer à tona reservas interiores adicionais. Esse desafio desses pensamentos deve apenas despertar reservas mais profundas de força e energia. Para superar as táticas da inclinação ao mal e fazer ainda melhor do que antes, isso deve apenas nos despertar para dizer: eu vou fazer ainda mais e ainda melhor. Assim, a inclinação ao mal nem terá argumento para sugerir que o que estamos fazendo aqui não tem valor. Confio que, desde que escreveu sua carta, o Rabino também está escrevendo para ele e que seu humor e perspectiva melhoraram bastante. E que esta carta o encontre em um estado de espírito completamente diferente, que quando você receber esta carta e estiver lendo, já esteja em um estado de espírito diferente. Mesmo assim, estou enviando esta carta já que somos apenas humanos e sujeitos a mudanças de humor. Como mencionado acima, o Rabino disse que estou enviando apenas para o caso de você ainda não ter conseguido melhorar seu estado de espírito. E uma pessoa é humana, então isso acontece conosco, então isso deve ser um incentivo para você agora.
O rabino conclui com outro ponto muito forte, um ponto prático. Por fim, quero dizer que o que foi dito acima não deve ser entendido como se, caso você se encontre nesse estado de espírito, devesse tentar esconder isso. Não estou aqui para te repreender para que você se sinta envergonhado por se sentir assim e, portanto, sempre que você se sentir assim no futuro, vai tentar esconder ou fingir que não tem esse sentimento e não escrever sobre isso, pois nossos sábios dizem que quem tem uma angústia deve compartilhá-la com os outros. Uma das maneiras de lidarmos com um estado de espírito que não é saudável é conversar sobre isso com outras pessoas. É assim que, em parte, conseguimos resolver essa situação. Desabafar já é um alívio em si. Só de poder falar sobre algo, mesmo que você não encontre soluções, só de conversar com alguém já traz alívio para a pessoa. Então, o Rebbe está dizendo, não estou te dizendo. Você deveria se envergonhar disso, deveria sentir vergonha e deveria esconder isso. Não, mas ainda assim estou te dando uma visão para que você possa enxergar isso de forma mais precisa. Mas também é preciso ter em mente, como o Alter Rebbe, o autor do Tânia, afirmou de forma muito enfática nas leis de aprender e ensinar Torá para crianças, que uma pessoa que está envolvida no ensino da Torá para crianças deve cuidar especialmente da sua saúde. Como isso tem um efeito direto no sucesso do seu trabalho, precisam cuidar de si mesmos, é basicamente isso que o Rebbe está dizendo. Você precisa cuidar de si mesmo para que tenha o máximo de disposição e esteja o mais saudável possível. Fisicamente, para que você não fique doente. Você não tem um estado de saúde ruim que alimente emoções negativas. Cuide da saúde, pois isso afeta diretamente o sucesso no trabalho. Confio, portanto, que você está cuidando de si mesmo em relação à alimentação e ao descanso, certificando-se de que está se alimentando corretamente e descansando adequadamente. E que você esteja sempre em um estado de alegria e felicidade, esperando receber boas notícias suas, com bênçãos. Acho que esta é uma carta fantástica que se relaciona com quase qualquer pessoa. E sim, espero que você sinta o mesmo. Se você tiver alguma pergunta, agora é a hora de perguntar, caso contrário, vamos passar para a próxima carta. Certo, seguindo em frente, carta 23, esclareça e fortaleça sua posição. Saudações e bênçãos. Isto é do ano de 1954. 1954 recebi sua carta. E pan a pan é a carta que daríamos, que um chassi daria ao Rebbe quando encontrasse o Rebbe. E também é a carta que escrevemos, que normalmente é a carta que escrevemos para o Rebbe. No Ohel é chamada de Pan, porque Pan é Peinum, duas letras hebraicas que significam Pidyon Nefesh, redenção da alma. Onde pedimos ao Rebbe para ajudar nossa alma a se expressar. Então ele disse, recebi sua carta em Pan. Minha resposta foi atrasada devido às cargas adicionais impostas pelos feriados. Só para constar. O 6º dia de Marheshvan é algumas semanas depois de Sukkot, agora no mês de Tishrei, ou Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, um mês muito movimentado, onde a correspondência do Rebbe com as pessoas era significativamente reduzida porque tudo estava tomado pelos feriados. Então, o Rebbe está escrevendo que o atraso tinha a ver com os encargos impostos pelos feriados. E conforme seu pedido, lerei seu pan no sagrado Tzion, que é o local de sepultamento do meu estimado sogro, o Rebbe, de abençoada memória. Em relação ao que foi escrito no seu pan e ao conteúdo da sua carta, você precisa explicar para sua esposa e para si mesmo que, em última análise, é impossível estar dos dois lados ao mesmo tempo. Você deve decidir se vai se comportar como e impressionar seus vizinhos, etc. Ou se você quer conduzir sua casa de uma maneira que encontre favor aos olhos do meu estimado sogro, o Rebbe, sobre cujo túmulo seu pan será lido. Então, o Rebbe está sendo basicamente muito direto com esse casal e dizendo, vocês precisam se perguntar se vão viver uma vida que será. Você sabe como dizem de acordo com os Jones, certo? Você pode impressionar seus vizinhos com seu estilo de vida ou simplesmente viver como um judeu e um chassi devem viver. E, aliás, eu só quero dizer que essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer o tempo todo. Claro, todos nós somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor e esse é um grande desafio que temos na vida.
Isso é, você sabe, estar focado não no que as pessoas ao nosso redor pensam, mas no que é certo fazer. O dito do Rebbe Maharash é citado. O dito do Rebbe Maharash, citado em uma carta do meu estimado sogro, o Rebbe, já é bem conhecido. Você quer que a Hashem me obedeça, enquanto você não quer, você não quer. Eu não tenho muita certeza. Acho que o que isso significa é que você quer que Hashem me obedeça, mas eu não quero obedecer a Hashem. Acho que o ponto é esse se alguém não escreve de forma muito clara. Aqui a elaboração é desnecessária. Se quiser entender essa questão simples, o que foi dito acima já basta. Se não quiser nem elaborar, adianta. O Rebbe usa palavras muito fortes aqui. Ele está dizendo certo que, olha, eu não preciso elaborar sobre essa afirmação, certo? Queremos falar sobre o que queremos de Hashem, mas não sobre o que Hashem quer de nós. É isso que a afirmação diz, segundo o Rabino. É autoexplicativo. Se você precisa que eu explique, isso é um sinal para mim de que você não quer entender. E se você entende, não precisa que eu explique. Quer dizer, certo? Então é basicamente isso que o Rebbe está dizendo. Como escrevi para uma certa pessoa sobre a resposta, não foi algo que escrevi. Na verdade, isso depende da minha esposa. Assim decidiram nossos sábios. Desculpe, vou pedir que me dê um segundo. Quero consultar algo aqui. Me desculpe, só um segundo. Só quero ver se consigo encontrar a carta original aqui para dar uma olhada. Esclarecer e fortalecer sua posição. Tudo bem agora. Na verdade, me dê mais um minuto. Não estou dizendo, pode me dar um segundo? Desculpem por isso. Eu só quero ver se consigo. Porque eu acho que tem algo aqui que não está correto. Ok, eu não vou, deixa pra lá porque eu não vou. Tá demorando muito, então não vou gastar mais tempo. Ok, certo, então vou continuar com isso. Então, eu só sinto que pode haver alguns, talvez não tenha sido copiado corretamente. Se você quiser entender essa questão simples, o que está acima já é suficiente. E se você quiser entender, até mesmo a elaboração é feudal. Como escrevi para um certo indivíduo sobre a resposta, não foi minha escrita. Na verdade, depende da minha esposa. Então parece que um marido escreveu para o Rebbe dizendo que, sabe, não sou eu, é só minha esposa. Sabe, não estar de acordo, por assim dizer, ou não querer fazer algo? Nossos sábios determinam que palavras que vêm do coração entram no coração. E se as mulheres não percebessem a fraqueza da posição de seus maridos, não só elas não se oporiam a algo desejável e bom, como também ajudariam.
O Rebbe está basicamente chamando a atenção desse cara para valer e está dizendo que você está falando que sua esposa não quer. Depende da sua esposa, do que ela decidir, então você fica preso. O Rebbe diz, não, pare de culpar. Se você mostrasse para sua esposa o quanto isso é importante e o seu compromisso com isso, o seu próprio compromisso não seria fraco. Sua esposa apoiaria 100%. E não só ela apoiaria, como também te ajudaria. Uma coisa que eu gostei, como ficou evidente na sua carta, você parece se incluir no tema do Sika, que eu mencionei na palestra, que eu falei sobre alguém que teve um sonho. Talvez seja a vontade de Hashem, que o seu tamin interior, ou seja, sua educação racídica como estudante, deve ser despertada para uma mudança real, junto com a famosa decisão dos sábios de que aquele cuja esposa, a esposa de alguém, é considerada como o próprio corpo dele. Ok, acho que está faltando algo nesta carta, mas vamos seguir em frente. Certo, vamos para a próxima carta, a carta 24 sobre destino espiritual. Saudações e bênçãos. Esta também é do ano. Sim, esta também é do ano de 1954. Saudações e bênçãos. Está explicado em nossa Torá, especialmente na Torá do Hassidismo, que cada judeu tem uma mitzvah e uma tarefa única na qual precisa colocar um foco extra. Então, há um ensinamento que existe uma mitzvah que cada alma possui, que chamamos de Rabbi Zohir Beit Fei, pela qual cada alma é muito mais zelosa. Se eu te perguntasse sobre quais mitzvot você é apaixonado, ou você conseguiria responder imediatamente, ou só precisaria pensar um pouco e conseguiria me dizer. Existem certas mitzvot, e geralmente uma mitzvah específica, pela qual cada alma é muito apaixonada. Por que a alma é apaixonada pela nossa mitzvah única? Porque essa alma foi realmente criada por Hashem para se destacar nessa mitzvah e focar nela. Ao longo da vida, algumas pessoas são muito... Existem pessoas que ajudam outras pessoas. Se alguém precisa de um favor, precisa que alguém vá a uma loja, faça isso ou aquilo, elas adoram fazer isso pelos outros. Há pessoas que amam doar dinheiro, há pessoas que amam rezar, certo? Elas são muito ligadas à oração, passam tempo rezando. Há pessoas que amam estudar. Existem vários tipos de mitzvot, e cada alma se identifica com mitzvot diferentes. Isso não nos exclui nem nos isenta das outras mitzvot, mas significa que essa mitzvah em particular é algo em que devemos realmente focar. Então, e o Rebbe vai fazer um ponto adicional sobre isso, que todo judeu tem uma mitzvah e uma tarefa única, na qual precisa colocar um foco extra. O Talmud observa, veja no extenso Ger Zakoj, capítulo 7, isso. Essa mitzvah e tarefa é o portão pelo qual toda a Torá e mitzvot deles ascendem ao alto, e através do qual toda a assistência celestial que a pessoa e sua família precisam é trazida de cima. Essa mitzvah única se torna o canal pelo qual todas as mitzvot que essa pessoa faz passam por esse canal dessa mitzvah em particular, e todas as bênçãos que Deus envia para a pessoa descem através do canal dessa mitzvah única. Que essa alma tem uma relação especial com essa mitzvah. E a tarefa não é necessariamente algo rigoroso. Não é que eu seja mais rigoroso quanto a uma mitzvah específica. Como é evidente no Talmud citado acima, que faz referência a um caso em que a mitzvah de tzitzit era a mitzvah especial de alguém. Embora tzitzit não seja uma obrigação colocada diretamente sobre a pessoa, veja lá em detalhes. Basicamente, a mitzvah de tzitzit nem sequer é uma mitzvah obrigatória. O que é a mitzvah de tzitzit? A mitzvah de tzitzit exige que, se alguém usar uma roupa com 4 cantos, deve colocar tzitzit nela. Suponha que alguém não use esse tipo de roupa. Você não precisa usar tzitzit agora, na verdade, nas roupas modernas. Há pouquíssimas peças que têm 4 cantos, então normalmente não precisaríamos usar tzitzit. Ressaltamos que essa mitzvah é fácil de cumprir em qualquer lugar. Por isso, os homens usam roupas de 4 cantos e colocam tzitzit. Vemos que a mitzvah citada pelo Talmud ao abordar esse conceito sobre alguém ser cuidadoso refere-se ao tzitzit e não é obrigatória. Mesmo assim, essa pessoa tinha uma relação única com essa mitzvah. Então o Alter Rebbe explica na seção Geras Hakodá do Tânia que a escolha da mitzvah de cada pessoa não é lógica.
Não é lógico, vai além do entendimento, transcende o entendimento. É o que surgiu no pensamento de Hashem. Hashem decidiu que esta Neshama terá uma relação com uma mitzvah específica. Isso pode ser comparado a uma loteria. É autoexplicativo que, ao esclarecer a tarefa de uma pessoa, na maioria dos casos, podemos observar como a providência divina a guia, estabelecendo sua profissão em uma determinada mitzvah e tarefa. Se uma pessoa prestar bastante atenção à sua vida, verá que a maneira como Deus orquestrou seu trabalho e a forma como ela ganha a vida, ela perceberá isso. Isso está ligado a uma mitzvah específica que oferece habilidades para realizar certas tarefas. Isso prova que essa mitzvah é seu portão e caminho, de baixo para cima e vice-versa, como já explicado. Quando percebemos toda a providência divina de Deus, de como Deus orquestrou nossa vida, para estar em uma certa posição que está associada então a uma mitzvah específica, e novamente essa mitzvah específica pode ser a mesma mitzvah que muitas outras pessoas têm. Porque não é como se fosse, certo? Nosso design mostra que Deus organizou nossas vidas para poder cumprir essa mitzvah específica e fazê-la de uma maneira extraordinária. Isso deve ser o nosso foco. Isso prova que essa mitzvah é o portão e caminho deles de baixo para cima e vice-versa, como explicado acima. Também é autoexplicativo que o outro lado que nos referimos como Klipá, negatividade, ou o Sitra Akra, ou o Yetzer Hará, o outro lado, o Yetzer Hará. A inclinação ao mal, em uma terminologia mais específica, sabe e sente que a pessoa precisa colocar um foco extra especificamente nessa mitzvah e tarefa, que serve para auxiliar todos os aspectos da Torá e das mitzvot. A inclinação ao mal sabe que nossa alma foi criada por Deus para se concentrar nessa mitzvah em particular e que através dessa mitzvah toda a nossa vida flui para cima e para baixo, ambos. Todo o bem que fazemos e as bênçãos que Deus nos envia passam por essa mitzvah. Então, o que acha que a inclinação ao mal fará sabendo disso? Ela também a conhece. Assim como o sucesso deles na vida, né, até mesmo fisicamente, que o nosso sucesso físico, até mesmo o nosso sucesso físico na vida, depende do nosso cumprimento. Essa mitzvah, que quando estamos focados nessa mitzvah que Deus orquestrou, que nossa neshama deve focar, então temos um sucesso físico tremendo. Quando não focamos, Deus nos livre, acontece o oposto. Então, o Yetzer Hará sabe de tudo isso. O que você acha que o Yetzer Hará vai fazer? Então, o Yetzer Hará também se opõe a isso, então o Yetzer Hará vai fazer tudo o que for possível para nos impedir de cumprir essa mitzvah. É por isso que, às vezes, enfrentamos grandes obstáculos para fazer coisas para as quais realmente fomos criados. Especificamente, obstáculos na área para a qual fomos designados. Seguindo o ensinamento dos nossos sábios, ele é o acusador, é isso que o Yetzer Hará faz, o Yetzer Hará acusa. Portanto, o principal esforço dele com essa pessoa é especificamente nessa tarefa e mitzvah, a ponto de ele ficar satisfeito. Então, o Yetzer Hará, curiosamente, não se importa em permitir que a pessoa cumpra outras mitzvot lindamente. Então, o que o Hará faz? Ele é muito esperto, continuando com o que discutimos na carta anterior que o Hará diz. Cumpre mitzvot, isso é ótimo, mas não faça a mitzvah para a qual sua alma foi designada. Faça outras mitzvot, sinta-se muito santo com as outras mitzvot. Mas ele faz de tudo para nos afastar da mitzvah para a qual fomos designados, para que cumpramos outras mitzvot lindamente, contanto que ele tenha sucesso em sua guerra contra essa mitzvah. Também é evidente que, se a pessoa teme a Deus, o Yetzer Hará não consegue aparecer como ele realmente é. Se a pessoa teme a Deus, então o Yetzer Hará não pode aparecer como ele realmente é. Pois nesse caso ele não será ouvido. O Yetzer Hará não pode aparecer novamente. O Rebbe está repetindo um pouco o que disse na carta anterior. Ele não pode aparecer como o Yetzer Hará, certo? Porque se você soubesse que é o Yetzer Hará te dizendo isso, você não ouviria se soubesse. Tudo vinha do outro lado, do lado do mal. Pois nesse caso, você não será influenciado, nem sequer considerará. No entanto, o Yetzer Hará não se intimida e o caminho está aberto diante dele. Como diz o Hebra Hashab, o Yetzer Hará, às vezes, veste as roupas de um tzadik sincero, de um homem humilde, uma pessoa de caráter refinado. O Yetzer vem e diz com a voz de não. Você deve fazer esta mitzvah de forma bonita. Deve se concentrar naquela mitzvah de forma bonita, qualquer coisa, menos a própria mitzvah na qual sua alma deve se concentrar.
Então, seja um bom judeu, seja um judeu devoto, seja um judeu religioso, certo? Seja santo, mas só não seja santo na área em que Deus realmente quer que você esteja focado. Isso é o que o Rabino Rashá chamaria de Yetzer Hará Chassídico, uma inclinação ao mal chassídica. Veja com detalhes no Hayom Yom 23 de Sivan. Se você conhece o livro Hayom Yom 23 de Sivan, verá que o Rebbe cita isso. Hashem revelou seu braço sagrado com a revelação da Torá da Chassidut, que também expôs essas conspirações do Yetzer Hará. Kim, ensinamentos chassídicos. Por que chassid? Uma das razões pelas quais os ensinamentos chassídicos foram revelados nos últimos 300 anos é porque precisávamos de um impulso extra. Para combater a má inclinação e o Yetzer Hará, o chassid vem e expõe as táticas das más inclinações e diz: tenha cuidado, porque às vezes a energia que está te impulsionando a fazer uma determinada mitzvah agora mesmo, na verdade, vem da má inclinação, porque a má inclinação sabe que neste momento você deveria cumprir essa mitzvah, mas ele te afasta para outra apenas para que não faça o que Hashem quer agora. Então, ao permitir que a pessoa entenda a origem e o objetivo dessas questões, ela deve ter ainda mais cuidado com elas, mais do que quando o mal está revelado. Isso é semelhante à explicação dos alunos do Rabino Yehuda no início do primeiro capítulo de Berachot. Lá eles ensinam sobre o Shatat, que é uma oferta pelo pecado nos tempos do templo do Beit HaMikdash. Se uma pessoa cometeu um pecado inadvertidamente, por engano, certo, por engano, então, sob certas circunstâncias, você teria que trazer uma oferta pelo pecado, que é um sacrifício chamado oferta pelo pecado. Você tem que trazer um animal para o templo e ele era oferecido como sacrifício no altar. Então, uma oferta pelo pecado tem um preço acessível. Então, existe um certo custo para uma oferta pelo pecado, dependendo do tipo de animal que você precisa trazer, mas também existe outro tipo de oferta pelo pecado ou oferta pela culpa, chamada Ashan Talui. Ashan Tualdi significa uma oferta pela culpa que é tolui e está pendente. É questionável se você precisa trazê-la, o que tem um preço muito mais alto, porque quando alguém é obrigado a trazer um shatat, uma oferta pelo pecado, eles sabem com certeza que pecaram e, portanto, se arrependem de coração de suas ações. Vou explicar em breve. O preço mais barato basta, em contraste, a Shantali, por um pecado. Eles não sabem se cometeram ou onde. Mesmo após o arrependimento e a oferta do sacrifício, o Itzara os acalma, dizendo que certamente comeram gorduras permitidas e não proibidas, deixando tudo em ordem. Portanto, eles devem trazer uma oferta que é várias vezes mais cara. O que o Rabino está dizendo é como esse ensinamento interessante. Às vezes uma pessoa traz uma oferta pelo pecado. Por quê? Porque ela sabe que pecou, que fez algo errado, então ela precisa trazer uma oferta pelo pecado. Essa oferta pelo pecado tem um certo custo. Há outra situação em que a pessoa precisa trazer uma oferta pelo pecado, pois não tem certeza se o que fez era proibido. Por exemplo, ela comeu um certo alimento, mas agora, depois de comer, não tem certeza se era kasher ou não era kasher. Então, ela não sabe se pecou, então onde você não sabe se pecou? Você também tem que trazer uma oferta, mas aí a oferta é uma oferta mais cara. Então você, o quê? Eu. Por quê? É uma oferta mais cara? Talvez ele nem tenha pecado. O motivo é porque quando a pessoa não sabe se pecou, então a inclinação ao mal vem e diz: ah, você provavelmente não pecou. Tudo está bem e a pessoa não sente arrependimento profundo, então precisa trazer uma oferta mais cara do que antes. Ela sabe que pecou, porque quando sabe que pecou, sente um verdadeiro arrependimento e então resolve a questão. Quando vivemos em confusão e não sabemos, pensamos: estou cumprindo a mitzvah, não fazendo aquilo, estou sendo santo. Qual o problema? O problema é que você deveria ser santo desta maneira agora, não daquela maneira. E isso a gente não percebe porque sente que está sendo santo de qualquer forma. E isso se torna um problema ainda maior quando alguém que peca diretamente pelo menos sabe que o que fez estava errado. Quando alguém faz o bem, mas não percebe que é fora de hora, isso se torna um problema. Essa é a mensagem que o Rebbe está transmitindo. E então, agora uma pessoa pode se perguntar, como eu devo saber qual é a minha mitzvah, na qual minha neshama deve estar focada? Então temos que prestar atenção em nós mesmos, em nossos dons e talentos únicos, e também em onde Deus nos colocou na vida. E nós temos que, e isso deve falar conosco, e
Devemos determinar com base na nossa melhor avaliação, inclusive discutindo isso com algumas pessoas que nos conhecem bem, o que isso significa. E então foque nisso e não deixe que outras coisas boas nos distraiam desse foco principal. Temos uma pergunta. Como podemos reconhecer os 8 do Saara, disfarçados de tzadik, uma pessoa humilde ou refinada? A resposta é o que acabei de dizer, e isso é que precisamos saber primeiro, precisamos conhecer esse conceito que não basta saber que estou cumprindo uma mitzvah a um nível mais alto. Estou cumprindo a mitzvah certa neste momento. É isso que devo fazer agora? Sim, é algo bom, e sim, é uma mitzvah, mas nós temos, por natureza, tendemos ao que é fácil, ao que é conveniente, e muitas vezes acabamos escolhendo uma mitzvah mais fácil. Sabe, vamos, não quero fazer aquilo, então uso como desculpa que faço isso. Nós temos que nos perguntar, para que fomos criados, como Deus nos criou, e onde temos um dom especial? E será que temos um dom especial ali? Não podemos nos contentar em cumprir uma mitzvah aqui, ou fazer essa mitzvah no lugar daquela mitzvah. E isso exige um verdadeiro senso de honestidade, introspecção e um chamado, de nos chamarmos a viver de acordo com o nosso eu mais elevado. E não se acomodar, o que muitas vezes, você sabe, por padrão, nós gostaríamos de fazer. Estamos bem, pessoal, isso é realmente muito bom. Certo, vamos para a próxima carta, carta 25. Um fogo está queimando. Esta carta foi escrita em 1964. Saudações e bênçãos. Recebi sua carta e a anterior. Então, a pessoa escreveu 2 cartas por certos motivos. Respondo em inglês, embora suas cartas estejam em hebraico. O Rebbe geralmente respondia no idioma usado pela pessoa, e o Rebbe tinha diferentes secretários que eram fluentes em vários idiomas e podiam, você sabe, redigir cartas em diferentes línguas. Com sua permissão, preciso começar com algumas observações preliminares que correm o risco de serem um pouco repetitivas, pois acredito que abordei esse assunto durante nossa reunião. O Rebbe diz que talvez eu repita pontos já mencionados em nosso encontro. No entanto, há palavras que precisam ser ditas, mesmo correndo o risco de repetição, em vez de serem deixadas totalmente sem dizer. Estou me referindo às linhas finais da sua carta, onde você menciona várias escolas de pensamento no judaísmo e fala de filosofia, psicologia e várias abordagens conceituais em geral. Entre parênteses, muitos aspectos dos pontos que te preocupam já foram tratados em livros tanto em hebraico quanto em inglês. Você provavelmente conhece esses livros ou pode se informar sobre eles. Há também fontes semelhantes sobre o Hassidismo em geral e o Shabbat em particular. Porém, isso é mencionado apenas de passagem. Então, o Rebbe está dizendo basicamente que existem livros que você pode ler sobre as perguntas que está fazendo. O objetivo essencial de lhe escrever é tentar esclarecer algo que para mim é uma coisa intrigante. Já se passaram muitos meses desde o nosso encontro pessoal. No entanto, parece que a discussão que tivemos naquela época e meu esforço subsequente para ajudá-lo a se encontrar, por assim dizer, até agora tem sido infrutífero. Então, o Rebbe está apontando que ainda não houve progresso. No entanto, na medida em que os motivos que me levaram a iniciar nossa conversa, nossa discussão em primeiro lugar, ainda permanecem. Talvez eu esteja ainda mais forte agora. Preciso reafirmar meus pontos de vista, mesmo que repita algo, diz o Rebbe. O motivo da nossa reunião para essas questões continua o mesmo, por isso repetirei alguns pontos. Número 1. Pode haver diferenças de opinião válidas entre as pessoas sobre qual atividade ou interesse na vida diária deve ter prioridade sobre os outros. Com certeza você sabe, há pessoas que vão discutir sobre o que deve ter precedência sobre uma coisa ou outra, mas isso só pode ser justificado em circunstâncias normais. Quando surge uma emergência, no entanto, todas as diferenças teóricas devem ser deixadas de lado para lidar com a emergência. Para ilustrar meu ponto, e vocês vão ouvir e ver aqui uma das principais perspectivas do Rebbe, que era algo muito novo para o mundo judaico religioso em 1964,
Uma coisa é debater que tipo de casa, se pegasse fogo, valeria a pena salvar, ou por qual método e por quem. É algo completamente diferente. Quando alguém está de frente a uma casa em chamas, com pessoas presas, idosos, jovens e crianças, neste momento é imprescindível combater o incêndio e salvar os presos, sem divergências de opinião. O Rebbe estava basicamente dizendo o seguinte: se você quiser ter uma conversa filosófica sobre qual casa merece ser salva, se ela pegar fogo, sabe, etc, etc. Qual primeiro, qual tem prioridade? Tudo isso é maravilhoso, mas quando há realmente um incêndio, você não tem conversas filosóficas, você apaga o fogo. Esse é o dever de todo mundo que está por perto, mesmo que não seja um bombeiro treinado. E mesmo que aqueles presos dentro da casa em chamas sejam estranhos, não faz diferença. Existem seres humanos em perigo. E não importa quem você seja ou quão habilidoso você seja, você faz tudo o que pode para salvá-los. A obrigação é incomparavelmente maior, é claro, se aqueles que estão dentro forem seus próprios parentes. Se você for mais irrelevante, sua obrigação de salvá-los é ainda maior. E especialmente se alguém já teve experiência e se tornou proficiente em atividades de combate a incêndio. Eu vou te contar que provavelmente será explicado exatamente o que o Rebbe está insinuando, né? O Rebbe está dizendo isso. Nos dias de hoje, isso é 1964, mas continua. É ainda mais verdade hoje quando há judeus que estão em um fogo ardente, basicamente em uma chama intensa, porque eles estão em um ambiente onde estão desconectados do judaísmo. Então, é obrigação de todo judeu parar o que está fazendo e deixar de se dedicar apenas ao seu próprio estudo da Torá e ajudar esses judeus a salvar suas almas. É disso que o Rebbe está falando, e o Rebbe considerava que, desde o Holocausto, com certeza, o povo judeu está em chamas nesse sentido. Você está falando da porcentagem de assimilação, portanto, todos têm o dever de influenciar outros judeus a fazerem o que devemos fazer para salvar nossos irmãos judeus. Quando existe uma dúvida sobre o que é bom para um indivíduo, um grupo ou uma nação, esse é o segundo ponto. Falo sobre situações em que há dúvida sobre o que é melhor para alguém, grupo ou país. Nessas horas, pode ser útil pensar no que o inimigo gostaria. Às vezes, a melhor maneira de obter clareza sobre o que devemos fazer é observar o que o inimigo está atacando, especialmente se o inimigo fez esforços persistentes para alcançar seu objetivo. Pois então ficaria claro que exatamente o oposto do que o inimigo deseja deve ser bom para aquele indivíduo, grupo ou nação. E então ele quer derrubar o inimigo deles, então eles vão atacar tudo o que fortalece o inimigo, seja lá o que eles estejam atacando, você sabe, é isso que você precisa fortalecer. Em nossa geração, vimos com nossos próprios olhos o que os maiores inimigos do nosso povo, Hitler e seus seguidores desejaram, planejaram e infelizmente conseguiram em grande parte alcançar em relação ao nosso povo. Ele não fez segredo do seu plano diabólico. Espero ter pronunciado isso corretamente. Sua intenção declarada era exterminar o povo judeu e, acima de tudo, erradicar o espírito judaico. Portanto, suas primeiras vítimas foram os livros e sinagogas judaicos, líderes espirituais e rabinos. Então podemos ver que era para erradicar o espírito judaico, né? Por isso ele começou com livros, sinagogas e rabinos, pessoas que representam o espírito do povo judeu. Nossos inimigos buscam nossa aniquilação por vários métodos. Deus nos livre, conforme a mente distorcida de Hitler. O método óbvio era apenas enviar homens, mulheres e crianças judias para as câmaras de gás e crematórios. Mas o método de cremação espiritual, envolvendo não o corpo judeu, mas a alma judaica pela assimilação e casamento misto, é igualmente devastador. O Rebbe está dizendo que o que Hitler fazia fisicamente, a assimilação basicamente faz espiritualmente. Os crematórios, onde corpos judeus eram incinerados, são algo do passado inesquecível e horrível. Pela graça do Todo-Poderoso, esses britânicos foram detidos antes que sua obra de destruição atingisse seu objetivo final. Mas os crematórios espirituais, onde almas judaicas estão sendo consumidas, estão, para nossa grande aflição, ainda em chamas, os crematórios espirituais queimando mais ferozmente do que nunca. A casa de Israel está em chamas e a geração mais jovem atualmente está majoritariamente presa. Você certamente não desconhece as estatísticas frias de casamentos mistos e assimilação neste país e o fato de que a situação é semelhante em outros países?
O suspeito, o assunto é doloroso demais para se contemplar. E ainda mais para escrever detalhadamente sobre isso. De certo modo, o perigo dos crematórios espirituais é mais grave do que o do genocídio físico real, pois a atrocidade deste último pode ser compreendida sem muita investigação filosófica, enquanto no que diz respeito ao extermínio espiritual, existem certos grupos que não reconhecem isso como uma calamidade, e alguns desses grupos até a recebem de braços abertos em nome de liberdade, igualdade, integração e outros ideais mal interpretados. O rabino afirma que o crematório espiritual é mais perigoso que o físico, pois este todos sabem exatamente o que é. Está destruindo judeus, mas o crematório é espiritual, até mesmo judeus, Deus nos livre, acreditam na ideia de que isso é algo bom por causa da liberdade, igualdade, etc. E vemos o enorme impacto que isso teve sobre o povo judeu nos últimos 80 anos. À luz dessas observações introdutórias, vamos você e eu considerar nossa posição. Certamente, diante da situação como ela está agora, que é de contínua deterioração, todos os debates e especulações filosóficas devem ser deixados de lado. A emergência existente exige ação imediata. Para salvar almas judaicas de todas as idades, precisamos resgatar cada uma que for possível. Esta é a obrigação principal de cada um de nós que deseja combater o objetivo hitlerista. Essa obrigação é especialmente vinculante em relação ao ambiente imediato onde cada um foi criado. Isso significa que todos nós temos uma responsabilidade em nosso ambiente imediato e ao qual devemos uma dívida de gratidão pelos muitos benefícios recebidos. Ainda mais forte é esse dever para quem colocou suas habilidades a serviço da educação e obteve sucesso. Então ele está dizendo para essa pessoa, ainda mais para você, que colocou suas habilidades a serviço da educação com sucesso. Isso deveria ser tão óbvio para a pessoa pensante e consciente que é surpreendente que ela não perceba isso. O rabino diz, estou chocado que você não veja isso. Só posso explicar isso da seguinte forma. E o rabino continua, se o Yetzer Hará, a inclinação ao mal, abordasse uma pessoa pensante com as palavras: esqueça esses crematórios espirituais. Em vez disso, saia e se divirta. Entregue-se aos prazeres da carne. Essa abordagem não funcionaria de novo. O rabino volta a explicar como a inclinação ao mal age, pois ela jamais diria isso. Por quê? Porque sabe. Se você chegar para uma pessoa e disser entregue-se aos prazeres da carne, isso é errado de forma tão escancarada que ninguém aceitaria. Não é um bom argumento, mas o Yetzer tem uma tática muito melhor, uma que é mais discreta e diplomática. Ele toma um rumo completamente diferente. Algo assim: para uma pessoa como você, prazeres mundanos são triviais demais. Você deveria pensar em termos de ideias universais, ideias que abrangem toda a humanidade, baseadas nas filosofias mais profundas. E aqui você encontrará o cumprimento da missão da sua alma. Pois ao salvar o mundo inteiro, você sucederá o mundo inteiro. Você salvará também suas partes individuais. Pense grande, grandes ideias, e assim você salvará o mundo. É isso que o Yetzer Hará diz, e assim por diante. Infelizmente, esse engano tem sucesso na maioria das vezes com muitos. Um indivíduo bem intencionado induzindo-o a concentrar sua atenção em algumas ideias utópicas ou outras, negligenciando o que está ao seu redor imediatamente. E o Rabá diz, se você pensar sobre isso, aliás, é exatamente isso que acontece conosco. Muito frequentemente nós nos envolvemos em grandes projetos, grandes ideias, sabe, todas essas coisas grandiosas. Mas, na verdade, salvar almas judaicas não está acontecendo. E o rabino diz, é isso que a inclinação ao mal faz. Novamente, nos prega projetos muito bonitos, mas não o projeto que é o chamado do momento. Então, é isso que o Rabá está dizendo sobre isso. Acho que ele era algum tipo de acadêmico,